Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E se você deseja investir o seu patrimônio de modo a ter uma renda passiva e mensal e isento de imposto de renda, fique ligado até o final desse vídeo aqui porque hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Então vamos lá para o vídeo. Bom, primeiro, vamos definir o que é um fundo imobiliário. Um fundo de investimento imobiliário, ele nada mais é que uma comunhão, uma união entre investidores que reúnem ali um certo capital e investem esse capital no mercado imobiliário brasileiro. E aí, eles podem investir esse capital comprando ou construindo imóveis ou investindo esse capital em títulos de renda fixa ligados ali ao mercado imobiliário. Bom, e depois que esses investidores, essa união de investidores, investem esse capital no mercado imobiliário, eles disponibilizam cotas ou pedaços desses fundos na Bolsa de Valores. E nós, investidores, podemos comprar e vender esses pedaços, essas cotas desses fundos, quando quiser. A gente pode comprar e vender quando quiser. E as cotas de um fundo imobiliário, as partes de um fundo imobiliário na Bolsa, elas são identificadas por um ticker, por um código de 4 letras e o número 11 no final. Bom, agora que você viu o que é um fundo imobiliário, que é ali uma união, uma comunhão de investidores que investem seus recursos no mercado imobiliário, você precisa conhecer os tipos de fundos imobiliários negociados na Bolsa. E existem basicamente 3 tipos de fundos imobiliários negociados na Bolsa: os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos híbridos. Bom, e o primeiro tipo de fundo imobiliário que você precisa conhecer é o fundo imobiliário de tijolo, que é um fundo ali mais comum e mais tradicional da Bolsa. E como o nome dele sugere, um fundo de tijolo é um fundo imobiliário que investe na compra ou na construção de imóveis físicos, imóveis propriamente ditos, como um shopping, um banco, um hospital, um galpão logístico, um escritório, enfim. Um fundo imobiliário de tijolo é esse tipo de fundo que investe em imóveis físicos. E o segundo tipo de fundo imobiliário negociado na Bolsa são os fundos de papel. E esse tipo de fundo é aquele fundo imobiliário que os gestores investem os recursos do fundo em títulos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Títulos como LCI, letra de crédito imobiliário, e CRIs, certificados recebíveis imobiliários. E aí só uma observação nesse fundo imobiliário de papel, nesse tipo de fundo, é que como eles investem seus recursos em títulos de renda fixa, eles, em tese, são investimentos mais seguros para o investidor em relação aos fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos. Então, os fundos de papel, por ter essa característica de investir em títulos de renda fixa ligados ali ao mercado imobiliário, eles são ativos mais seguros e menos voláteis para os seus cotistas. E o terceiro tipo de fundo imobiliário negociado ali na Bolsa são os fundos híbridos. E aí, como o nome sugere, um fundo híbrido é um fundo que investe tanto em tijolo e em papel, ou seja, são fundos de investimento imobiliário que investem em imóveis físicos, na compra ou na construção de imóveis, e investem também em títulos de renda fixa ligados ao mercado financeiro, ligados ao mercado imobiliário. Então, são basicamente esses 3 tipos de fundos imobiliários que você precisa conhecer: os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos híbridos. Bom, agora que você viu o que é um fundo imobiliário e os tipos de fundos imobiliários negociados na Bolsa, a gente precisa conhecer algumas vantagens de se investir em fundos imobiliários. Bom, eu considero basicamente 3 vantagens principais de se investir em fundos imobiliários. A primeira delas é que você consegue investir no setor imobiliário, consegue investir em vários shoppings, em vários hospitais, em vários galpões logísticos, porque um fundo imobiliário que investe nesses imóveis, ele tem vários imóveis no seu portfólio. Ou seja, um fundo que investe em galpão, ele tem 10 ou 15 galpões no seu portfólio. Então, por meio dos fundos imobiliários, você consegue investir em vários imóveis, em vários empreendimentos com baixo capital. Porque se você for olhar na Bolsa, existem bons fundos imobiliários de tijolo que investem em imóveis negociados ali na casa de 150, dos 100 reais. Então, essa é uma primeira grande vantagem dos fundos imobiliários, porque você consegue investir em grandes imóveis, em vários imóveis com baixo capital. E uma segunda vantagem dos fundos imobiliários é que você consegue ter uma renda passiva todos os meses desse investimento, porque, como você viu ao longo do vídeo, os fundos imobiliários, a maioria deles, os fundos de tijolo, por exemplo, eles investem em imóveis e esses imóveis eles pagam aluguéis para esse fundo. E aí esse fundo imobiliário ele divide parte desses aluguéis para os seus cotistas. Ou seja, se você tem uma cota de fundo imobiliário,
você vai receber parte dos aluguéis desses imóveis do fundo todos os meses. Então essa característica de você receber parte dos aluguéis dos imóveis do fundo todos os meses, gerando para você uma renda passiva, ou seja, aquela renda que você necessariamente não precisa gastar energia para ir buscar e para construir a renda, é uma característica muito boa dos fundos imobiliários. E uma terceira vantagem, um terceiro ponto de se investir em fundos imobiliários é que você deixa o seu dinheiro, o seu patrimônio, nas mãos de gestores profissionais, e esses gestores profissionais eles vão tomar as melhores decisões para ter ali as melhores rentabilidades, os melhores retornos para os fundos imobiliários. Então, ao invés de você construir um imóvel e ir atrás do imóvel, você deixa esse trabalho na mão de um gestor, de um administrador profissional. Então, são basicamente esses 3 pontos que eu considero como grandes vantagens de se investir em fundos imobiliários. O primeiro deles é que com baixo capital, com baixo recurso, você consegue investir em grandes imóveis, porque um fundo imobiliário ele tem vários imóveis no seu portfólio. Então, com 100, 150, 200 reais, você consegue investir em vários galpões logísticos, em vários shoppings, em vários escritórios e assim por diante. E aí, com esse baixo capital, você consegue ter uma renda passiva gerada pelos fundos imobiliários, gerada pelos aluguéis dos imóveis dos fundos imobiliários. Então, esse é um segundo ponto, uma segunda vantagem de se investir em fundos imobiliários. E uma terceira vantagem, uma terceira característica é que o seu dinheiro, o seu recurso, o recurso dos fundos imobiliários, ele fica nas mãos de gestores profissionais, nas mãos de administradores profissionais que vão ali dar o melhor destino para aquele dinheiro. Então esse foi o nosso vídeo de hoje sobre fundos imobiliários. Só recapitulando o que a gente viu até aqui. Os fundos imobiliários eles são uma união, uma comunhão entre investidores que reúnem um certo capital para investir no mercado imobiliário. E aí você consegue comprar parte desses fundos, as chamadas cotas desses fundos, na Bolsa de Valores. E aí existem basicamente 3 tipos de fundos imobiliários na Bolsa: os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos híbridos. Os fundos de tijolo são fundos que investem em imóveis propriamente ditos, seja construindo ou comprando esses imóveis. O segundo tipo, os fundos de papel, são fundos imobiliários que investem em títulos de renda fixa, como LCIs e CRIs. E o terceiro tipo de fundo imobiliário são os fundos híbridos, que são fundos ali que investem tanto em tijolo, tanto em imóveis, como em papel, como em títulos de renda fixa. E um outro ponto sobre fundos imobiliários é que você consegue investir em vários imóveis, seja shoppings, galpões, escritórios, com baixo capital, com pouco recurso, você já consegue investir em fundos imobiliários. E aí, desse investimento em fundos imobiliários, você consegue ter uma renda passiva todos os meses. Claro que varia pela quantidade de cotas que você tem, tá? Quanto mais cotas você tem, mais dividendos, mais proventos você vai receber todos os meses. E uma terceira vantagem é que os recursos desses fundos imobiliários, eles ficam nas mãos de gestores profissionais que vão ali dar o melhor destino para o nosso dinheiro. E uma característica, uma vantagem extra dos fundos imobiliários, na minha opinião, é que você basicamente não tem estresse nenhum para investir no mercado imobiliário. Ou seja, por exemplo, sem os fundos imobiliários, se você quisesse ter uma renda vinda de aluguéis, você teria que construir a casa, se preocupar com o inquilino, se preocupar com reforma, IPTU e tudo mais. E por meio dos fundos imobiliários você não tem essa preocupação, até porque quem faz isso, quem cobra, quem faz reforma nos imóveis, são os gestores dos fundos, é o próprio fundo que faz tudo isso para você, tá? E é isso que eu considero dos fundos imobiliários. Para mim são investimentos muito atraentes, porque como você viu, a gente consegue ter uma renda passiva todos os meses e isento de imposto de renda até agora. E bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde nós conversamos sobre uma classe de ativos muito atraente para mim, na minha opinião. É uma classe que merece muito a sua atenção, que é a classe dos fundos imobiliários. Eu espero ter clareado a sua visão sobre esse ativo, espero ter te ajudado a entender esses ativos, né? E manda esse vídeo para alguma pessoa que você conhece que também gosta de investir em fundos imobiliários ou que queira começar a investir em fundos imobiliários, tá? E é isso, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, deixa um comentário e se inscreve no canal. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo e valeu!